Isaías capítulo 53. Eu lerei na NVI, diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua glória e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Muito obrigado, Pai, pela sua santa e bendita palavra. Fala ao nosso coração nesta noite, ministra, ó Deus, nos traga esperança, vida, consolo e paz, para que sejamos edificados no nome de Jesus. Amém. Amém. É claro que todos sabem que nós estamos falando de Jesus. Estamos falando da morte dele, do sacrifício dele na cruz. Muitas pessoas, e por muito tempo, alguns grupos, queriam dizer que o maior símbolo do cristianismo era um peixe, onde as pessoas se identificaram como pescadores. Mas nós sabemos que o maior símbolo do cristianismo foi a cruz, porque foi o meio que Jesus usou para a nossa redenção. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali a nossa salvação, mas a cruz também ela é rejeitada por muitas pessoas e por muitas religiões, primeiro porque a cruz aponta o seu pecado e o meu pecado. A cruz aponta. Mas a cruz também
ela é um símbolo de tortura, de execução, ela é um símbolo de vergonha, ela é um símbolo de maldição, ela é um símbolo de morte. Quem morria na cruz era o pior criminoso que tinha. Ele sofria tantos flagelos, mas não é só uma questão de ser crucificado e de ser envergonhado, a sua roupa era arrancada, ele era pendurado nu, porque fazia parte do escândalo, fazia parte da vergonha, fazia parte do castigo que ele estava sofrendo por conta dos seus crimes. Mas a cruz, para nós também, representa a mensagem mais importante da humanidade. A cruz, ela traz a mensagem da salvação. A cruz, ela traz a mensagem da libertação dos pecados. A cruz traz a mensagem da santificação, nos ensinando que somos livres do poder e da dominação do pecado. A mensagem da cruz traz redenção à igreja do Senhor. A mensagem da cruz traz a glorificação do indivíduo, aonde ele estará livre de uma vez por toda da presença do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos a cruz e começamos a pensar que havia as situações, as circunstâncias que ali estava acontecendo, foi a causa de Jesus ser então crucificado. Nós pensamos e falamos, olha, quem crucificou Jesus foi o Sinédrio, quem crucificou Jesus foi os romanos, quem crucificou Jesus foi Pedro e Judas que o negou e os outros discípulos, quem crucificou Jesus foi Pilatos que decidiu lavar sua mão de uma forma covarde e entregar Jesus. Nós achamos que foi as circunstâncias que estava ali presente que levou Jesus a morrer na cruz. Mas eu gostaria de pensar com vocês hoje 3 motivos pelo qual Jesus foi crucificado. E o primeiro motivo é o meu pecado. O pecado do Wagner, o pecado do Marcos, o pecado da Raquel, de cada um de nós e de toda a humanidade. Foi o pecado da humanidade que levou Jesus a morrer na cruz. Foi o meu pecado e foi o seu pecado. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que o Senhor foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por conta da nossa iniquidade. Por causa das nossas transgressões, o Senhor foi cuspido. Já pensou tomar uma cusparada na cara? Por causa das nossas transgressões, o Senhor foi golpeado. Chicote, varas, pedaço de pau batendo na cabeça. Por conta disso, toda essa humilhação por causa do seu pecado. Eu quero que você pense, não quero que você pense no pecado da humanidade. Olhe para você. Faça como eu fiz quando eu estava pensando nessa mensagem. Eu olhei para mim. Quão miserável eu sou. E o Senhor morreu por causa do meu pecado. O Senhor Jesus morreu porque Ele resolveu e porque Ele carregou a culpa dos nossos pecados. Fomos os nossos pecados. Quem matou Jesus não foi os açoites, os soldados. O pecado é que matou Jesus. O pecado causa a morte em todas as esferas da vida de um indivíduo. O pecado vai destruir o indivíduo e vai causar a sua morte, porque há uma paga para o pecado. E a paga do pecado é a morte. E quando nós observamos a palavra de Deus, entendemos que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por causa do meu e do seu pecado. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos ouvir isso. Você que está em casa precisa abrir o seu coração e abrir os seus olhos, pedir para que Deus traga entendimento da sua palavra a você, para que você possa ter essa compreensão que a morte de Jesus foi por causa do seu pecado. Quando nós rejeitamos a Jesus, quando nós negamos a Jesus por conta desse pecado, e foi por isso que o Senhor morreu, a condenação
que estava sobre a minha vida, a condenação que estava sobre a sua vida, recaiu sobre a vida de Jesus. E por que que Jesus teve que morrer e derramar o seu sangue? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não é qualquer sangue. Tem que ser sangue justo, puro, inocente de forma consciente. Alguém inocente conscientemente que resolveu morrer pelos nossos pecados. Não alguém ou alguma pessoa, o próprio Deus decidiu morrer pelos nossos pecados. Foi o meu pecado, foi o seu pecado que levou Jesus para aquela cruz. Na cruz ali foi feito o pecado por nós. Jesus então foi o nosso substituto. Todo o pecado da humanidade recaiu sobre o nosso Senhor Jesus. O castigo da lei que crucificaria eu e você, que condenaria eu e você, recaiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que ele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus foi crucificado porque eu e você pecamos. Mas isso só é um ponto. O segundo ponto, quando nós pensamos por que Jesus e quem levou Jesus àquela cruz, o texto que nós acabamos de ler vai dizer que o próprio Deus entregou o seu Filho para que morresse na cruz por nós. Quando nós observamos os versos 6, 10, o verso 4, vai dizer que o Senhor fez cair sobre Jesus a sua iniquidade, a minha iniquidade, a iniquidade de todos nós. Agradou ao Senhor, o texto vai dizer, esmagar Jesus, moer Jesus, espremer Jesus, até que saísse a sua última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. O próprio Deus vai estar reputando a ele como um aflito, como um ferido e como um oprimido. Tudo isso para que nós pudéssemos receber a salvação e para que Deus pudesse mostrar o seu amor por nós. Eu acho muito interessante quando a gente pensa, e uma vez eu estava na escola bíblica dominical, a gente conversando numa escola bíblica dominical, e nós pensamos assim: você já pensou que Deus, sendo Deus, ele poderia arrumar qualquer outra forma de salvar o homem? E alguém falou assim: não, mas é difícil, porque a Bíblia diz que Deus planejou a nossa salvação na eternidade, antes da fundação do mundo. Eu falei: não, tudo bem, eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas percebe que Deus não foi obrigado a entregar Jesus para morrer na cruz. Se Deus quisesse escolher uma outra forma de salvar o homem, ele salvaria, concorda comigo? Ele é Deus. Ele detém todo o poder. Para ele o poder não tem limite, ele poderia fazer outras formas. Aqui é que está o segredo. Deus escolheu dar aquilo que ele mais ama. Ele deu o seu único filho. Ele deu a si mesmo para morrer na cruz por nós. E aqui ele prova então o seu grande amor. Nós observamos a palavra de Deus e olhamos que o amor de Deus consiste exatamente nisso. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Se Deus não fosse justo, não haveria necessidade de Jesus morrer. Se Deus não fosse amoroso também, Ele não deixaria o seu Filho morrer. Mas Ele deixou Jesus morrer, Ele entregou Jesus para morrer, e Ele deixou Jesus morrer porque Ele é um Deus justo e um Deus amoroso. E o Senhor Jesus se dispôs a satisfazer
as exigências da lei. O que a lei dizia? A lei dizia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Só que ninguém fez isso. Ninguém amou a Deus. Ninguém buscou a Deus. Em toda a ação de um relacionamento de Deus com o ser humano, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem vai buscar. É Deus quem vai resgatar. E aqui Deus vai se mostrar algo muito interessante, que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que o Senhor. Os homens preferiram ficar afastados de Deus, longe do Senhor. E aqui algo que é muito interessante, é que o homem, ele rende glória àquilo que ele mais aprecia. E o que o homem mais aprecia não é Deus, o que o homem mais aprecia é o seu coração. É onde está a fossa do pecado, aonde está toda a iniquidade, toda a podridão que está inserida ali no indivíduo, no ser humano, é ali que o homem busca. Por isso que Deus entregou Jesus para nos resgatar. Sabe por quê? Porque o único lugar que o homem pode ser feliz é no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas querem ser felizes buscando o seu coração, seguindo as suas vontades. O homem só pode ser feliz se ele estiver na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, significa que nós queremos acertar na vida. Nós queremos fazer as coisas corretas. E Salmo 32 nos ensina que feliz é aquele que é reto de coração, que busca fazer a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor entregou Jesus para morrer por nós. Mas se nós não aceitarmos, então, nós teremos então que cumprir a lei, e como nós não conseguimos cumprir a lei, porque nós não somos capazes, ninguém é capaz de fazê-lo, Deuteronômio 27, 26 vai dizer, maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. E Gálatas 3,10, já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Quem consegue cumprir a lei, diga amém. Não consegue. Não consegue. E isso complica mais ainda porque a Bíblia nos diz que quem escorrega num ponto da lei, caiu em toda ela. Precisa ser perfeito. E Deus então vai enviar Jesus, vai entregar Jesus, para que o Senhor possa morrer por nós, possa cumprir o que a lei exige, para que eu e você pudéssemos ser perdoados e tivéssemos a redenção da nossa vida no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, foi o próprio Jesus quem se entregou por nós. E aqui algo que é muito interessante é nós procurarmos entender o fato dessa entrega voluntária. Entrega essa voluntária porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós não merecemos a punição divina, nós merecemos a punição divina. Nós não merecemos o castigo divino. Nós não merecemos o sacrifício de Jesus na cruz. O que eu e você merecemos é o inferno. É o que nos aguarda. Mas eu quero apresentar a você o ser humano. Se você me permite, eu gostaria de apresentar para você um pouquinho da sua vida, um pouquinho da minha vida, para que nós possamos entender quem é esse ser humano a quem o Senhor resolveu morrer por nós. Veja só, Romanos capítulo 1, o verso 28 diz assim, além do mais, esse é o ser humano, além do mais,
Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse é eu e você. Mas tem mais. Gálatas 5, a partir do verso 19. Ora, as obras da carne, as obras do ser humano são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Mas tem mais um pouquinho, se você quiser ouvir. Saiba disso que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Muito prazer. Esse é eu e você. Talvez alguns numa escala um pouco menor, talvez outros numa escala um pouco maior, mas todos somos pecadores, condenados ao inferno. E quando a gente olha que Deus entregou o seu Filho Jesus por nós, e quando a gente pensa num Deus que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida, nós olhamos o que nós temos para oferecer a Deus. Nós não temos nada. Como Deus pôde pegar Jesus e entregar Ele para morrer na cruz por mim e por você? É algo muito interessante, e eu gostaria de ilustrar isso para você. É como se você, eu já contei isso aqui, eu fiz uma ilustração colocando o pastor Neto, ele não gostou muito não, mas é uma ilustração até interessante. Imagina você com seu filho pequeno de 5 anos, inocente, passeando na praça, de mão dada com seu filho ou com seu neto ali, querido, amado, e vem um assaltante, dá um tiro no seu filho e mata o seu filho. E naquela hora ele vai correr de você, ele vai atravessar a rua, vem uma carreta e atropela aquele assaltante. E aí você pega o seu carro, pega o seu filho ali de 5 anos, inocente, que morreu, coloca ele no banco ao seu lado, pega aquele miliante, infeliz, incircunciso, pecador, assassino, tudo de ruim que pode ter um ser humano, pega ele, coloca no banco de trás, vai até o hospital, entrega o seu filho no necrotério e pega aquele homem, manda cuidar dele, você enfia a mão no bolso, faz um cheque para o Albert Einstein e diz assim, cuida dele, depois eu pago o resto. Quem faria isso aqui? Eu não faria. Deus fez, quando Ele entregou Jesus para morrer na cruz. Por mim e por você. Ele entregou, porque Ele resolveu nos amar. Ele entregou porque Ele não viu nenhuma virtude em nós, mas Ele quis se relacionar conosco. Por isso que Ele se entregou por nós. Eu sempre digo uma historinha aqui, que já é velha já, né, Olívia? Mas eu sempre repito ela. Se Deus cantasse um refrão para mim, seria, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? E é isso mesmo, nós não valemos nada, mas Deus resolveu nos amar. Por isso que Ele entrega o seu Filho Jesus. E finalmente, foi o próprio Jesus
que se entrega voluntariamente para morrer naquela cruz. O texto que nós lemos vai dizer que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. E aqui algo que interessante, que ele vai dar a sua vida como oferta pelo pecado. Paulo vai dizer para nós que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele morreu, por exemplo, por aqueles homens que bateram nele, por aqueles homens, aqueles líderes que fizeram, olha, você salvou a tantos, salva-se a si mesmo, que fizeram chacota dele. Por todos esses, Deus falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós olhamos para Jesus e olhamos textos da palavra de Deus, como Tito, capítulo 2, 14, que nos ensina que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Nós somos salvos para refletir a glória de Deus. O Senhor escolheu morrer por nós, para que nós pudéssemos refletir a sua glória. Gálatas, capítulo 1, verso 4 e 5 diz que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia do sofrimento que ele ia passar. Jesus sabia que na cruz Deus iria virar as costas para ele, porque ele ia carregar sobre si todo o pecado da humanidade, toda maldição, todo pecado, toda pornografia, toda mente suja, pecadora, todo adultério, toda traição estaria dentro de Jesus, em cima de Jesus, ele estaria carregando tudo aquilo, e Deus olhando aquilo, sendo Deus santo que é, ele vira as costas, porque Deus é santo e não pode compactuar com aquilo que é maldito. E o Senhor se fez pecado por nós, e estava só no momento mais difícil da sua vida, por causa dos nossos pecados. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Às vezes nós falamos assim, as pessoas dizem assim, olha, eu não vou para Jesus, porque Jesus já se decepcionou comigo. Ninguém decepciona Jesus. Jesus já sabia que você ia pisar na bola. Jesus já sabia que eu também ia pisar e que ainda vamos pisar muito na bola. Nós não surpreendemos a Jesus. Ele sabe. E ele se entregou voluntariamente na cruz por nós. João 10, 17 diz assim, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, preste atenção, eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. A cruz do Senhor e o sacrifício de Jesus foi por causa dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus foi porque o Senhor deu o seu Filho para morrer por nós. O sacrifício de Jesus foi porque o Senhor Jesus escolheu morrer por nós. Diante disso tudo, talvez você possa pensar, o que tudo isso tem a ver comigo, pastor? O que todo esse processo tem a ver comigo? Como eu disse, e volto a repetir, nós somos feitos para a glória de Deus. Eu e você fomos feitos para glorificar a Deus. Para que a nossa vida seja uma vida em que Deus seja glorificado. Mas por conta do nosso pecado, todos nós falhamos
neste propósito. Por conta da nossa maldade, do nosso coração pecaminoso, nós merecemos a justa condenação. O sacrifício de Jesus na cruz nos reconcilia com Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como Salvador e Senhor, você está num caminho de morte. Mas Jesus quer te dar vida. Jesus quer te dar esperança. Jesus quer te dar propósito. Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer que você viva essa vida aqui e faça o seu melhor, que você possa expressar o caráter de Deus. É para isso que Deus nos chamou. A cruz de Cristo é o lugar mais alto que nós podemos subir. É estar aos pés da cruz do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, pedindo que Deus possa transformar as nossas vidas. Para isso você precisa orar a Deus, confessar a Deus os seus pecados e pedir que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E se você, que já é crente, já recebeu Jesus como Salvador, e você começa a pensar em tudo aquilo que Jesus passou na cruz, Senhor, perdoa-me, restaura-me, eu quero estar nos teus caminhos novamente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer um desafio a você que está aqui no templo, você que está em casa, e se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor, aceitar esse sacrifício para que você tenha vida eterna, quero convidar você a fechar os seus olhos e você possa repetir esta oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e reconheço o valor da cruz e do seu sacrifício nela. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Amém. Você que está em casa, se você recebe Jesus como Salvador, vá na descrição do link, coloque o seu nome, coloque o seu contato. Nós vamos orar com você, queremos ajudar você nesse processo de crescimento. Eu não sei se aqui no templo tem alguém que recebe Jesus como Salvador e Senhor nesta noite. Levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Senhor, o Senhor vê as nossas vidas aqui, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa, Senhor. E que nós possamos realmente, ó Deus, andar de acordo com a Tua vontade, Pai. Que o sacrifício de Jesus na cruz não seja em vão em nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, andarmos como os Teus filhos, ó Deus, carregando cada um de nós a nossa cruz, negando a nós mesmos, negando a nossa própria vontade, mas refletindo o Teu amor, a Tua glória e a Tua graça. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.